Pode. Nossa união é como a canção que fala todo dia de amor e de alegria. Faz um mundo novo com Jesus, seu reino em nosso coração. Vamos dar as mãos, vamos ser irmãos. A nossa amizade em laços insolúveis se concretizou em sonhos de real fraternidade, amor. Real fraternidade, amor. Vou ler uma mensagem aqui do livro Coragem, de Chico Xavier. Na intimidade doméstica. A história do bom samaritano, repetidamente estudada, oferece conclusões sempre novas. O viajante compassivo encontra o ferido anônimo na estrada. Não hesita em auxiliá-lo, estende-lhe as mãos. Pensa-lhe as feridas, recolhe-o nos braços sem qualquer ideia de preconceito. Condulo ao albergue mais próximo, garante-lhe a pousada. Ouvida conveniências e permanece junto dele, enquanto necessário. Abstém-se de indagações, parte ao encontro do dever, assegurando-lhe a assistência com os recursos da própria bolsa, sem prescrever-lhe obrigações. Jesus transmitiu-nos a parábola, ensinando-nos o exercício da caridade real. Mas até agora, transcorrido quase 2 milênios, aplicamo-la, via de regra, unicamente às pessoas que não comungam o quadro particular. Quase sempre, todavia, temos os caídos do reduto doméstico. Não descem de Jerusalém para Jericó, mas tombam da fé para a desilusão e da alegria para a dor, espoliados nas melhores esperanças em rudes experiências. Quantas vezes surpreendemos as vítimas da obsessão e do erro, da tristeza e da provação dentro de casa? Julgamos assim que a parábola do bom samaritano, que é sempre abençoada à luz da vida externa, produzirá também efeitos admiráveis toda vez que nos decidirmos a usá-la na vida íntima, compreendendo e auxiliando aos vizinhos e companheiros, parentes e amigos, sem nada exigir e sem nada perguntar. Então, vamos agradecer a Deus, a nosso Mestre Jesus, por esse encontro da noite de hoje, por estarmos aqui reunidos com amigos tão queridos, pedindo a Deus permissão para iniciarmos esse estudo, na presença dos bons espíritos amigos, dos trabalhadores da nossa casa, nosso grupo amado e querido, Divino Espírito Santo. Que possamos, na noite de hoje, aprender mais um pouco dos ensinamentos do nosso Mestre Jesus, e possamos colocar em prática todos esses ensinamentos, não só para os nossos irmãos fora do nosso lar, mas com os nossos vizinhos, os nossos parentes, os nossos irmãos, nossos pais, mães, filhos, com todos que nos cercam. Que Jesus possa estar no coração de cada um de nós. Que na noite de hoje, nossa irmã Valquíria possa ser inspirada e que possamos todos juntos compartilhar desse ensinamento. Fica conosco hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus.
vai fazer a... Vamos lá, Valquíria. Posso prestar. Pegando um gancho aí no que a Alessandra falou, os cuidados que a gente deve ter com esse próximo, né, Alessandra? Em quem a gente pode considerar o próximo. Agora nós estamos vivendo esse momento de problemas sérios que nós vivemos no mundo, que o problema da pandemia não vem só com a saúde, atrás dele, junto dele, vem milhões de outras situações criadas, né? Milhões de outros próximos, que não são só enfermos, próximos em outras situações, necessitados de outros atendimentos, né? E a gente, às vezes, fica numa preocupação muito grande com os nossos entes queridos, com as pessoas que estão bem pertinho da gente. E nessa parábola nós tivemos um exemplo do tratamento, do atendimento que foi dado a um estranho, né? Um completamente estranho. Então, é um exemplo bem, bem colocado de que nosso próximo ele está em qualquer lugar. Ele pode estar junto de nós, como pode estar muito longe. Aqueles que estão junto ao nosso alcance de fazer a caridade, de ajudar, nós o fizemos. E aqueles que não estão perto, nós podemos orar e vibrar por esses irmãos para que as coisas melhorem para todos os nossos habitantes, todos os habitantes do planeta, né? Toda a situação do planeta. Então, só para pegar o ganchinho aí, que foi bom. No assunto de hoje, no estudo de hoje, nós vamos estudar o item 5 e 6, não é isso? Parábola do mal rico e parábola dos talentos. Então, a Alessandra já citou uma parábola, nós vamos ver mais duas, né? Antes, eu queria dar só uma colocaçãozinha para nós, um despertarzinho, é coisa que nós já sabemos, mas vale a pena sempre lembrar. No momento que estamos vivendo, o estudo do Evangelho e o recolhimento das lições de Jesus através do Evangelho segundo o Espiritismo, ou outros livros que nos intuem, nos levam a entender esses conhecimentos, está sendo de grande importância para toda a humanidade. A gente parece que nunca viu espíritas e não espíritas, pessoas cristãs, né, de todo tipo de religião, até quem não tem nenhuma religião, mas é cristão, tem Cristo dentro de si, né, dentro dos seus conhecimentos, e o cristianismo leva a sério, também todos envolvidos com esses ensinamentos morais de Jesus, que o Evangelho ele vem com vários objetivos, mas o principal é a moral, né? A moral cristã. O que Cristo quis colocar para a gente é a nossa elevação moral, a nossa reforma íntima. E a necessidade que nós estamos vendo no momento é justamente de fazer essa reforma, para que possamos ter um pouco mais de tranquilidade numa situação difícil e passar também para quem está ao nosso redor também essa tranquilidade. Na falta de oportunidade de outros tipos de atendimento aos nossos irmãos, de ajuda e de caridade aos nossos irmãos, esse nosso acolhimento, esse nosso telefonema, esse nosso abraço, essa nossa lembrança, esse interesse que nós temos de saber de um e outro, como é que estamos todos nós, isso tudo faz parte dessa elevação moral que nós estamos vivendo no planeta. Então, é a oportunidade que nós estamos tendo, no momento, de colocar em prática os ensinamentos de Jesus, né? Então, quando Cristo chegou entre nós, esteve entre nós, no capítulo 1 do Evangelho, ele disse assim, no item 3, um pedacinho só para a gente só relembrar. Jesus não veio destruir a lei, né? Destruir a lei, isto é, a lei de Deus, veio cumpri-la, isto é, desenvolvê-la, dar-lhe verdadeiro sentido e adaptá-la ao grau de adiantamento dos homens. Nós estamos lendo esse parágrafo para quê? Para entender por que nós estamos estudando parábolas, porque ele veio para dar esse ensinamento de acordo com o adiantamento da época do homem, de acordo com o nosso entendimento. Nós ainda não tínhamos condições de entender outros conceitos do que ele queria passar, se não fosse através de palavras simples, exemplos, histórias, enfim, de parábolas, de ensinamentos que pudessem nos ajudar a isso aí. Então, no quarto item diz assim ainda, o papel de Jesus não foi de um simples legislador moralista,
tendo por exclusiva autoridade a sua palavra. Cabia-lhe dar cumprimento às profecias que lhe anunciavam o advento. A autoridade lhe vinha da natureza excepcional do seu espírito e da sua missão divina. Ele viera ensinar aos homens que a verdadeira vida não é o que transcorre na terra, e sim que é vivida no reino dos céus. Então, ele não veio para mudar a lei, para destruir a lei, né? Ele veio para exemplificar os valores, as verdades, para que nós tivéssemos um alicerce para seguir e para nos fortalecermos. Então, diz assim ainda: entretanto, não disse tudo, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar o germe da verdade, limitando-se respeito a muitos pontos, a lançar germe de verdade, que, segundo ele próprio o declarou, ainda não podia ser compreendida. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos implícitos. Então, falou para nós todas as verdades que eram necessárias para a nossa reforma íntima, mas como nós ainda não tínhamos condição de entender, talvez ainda nem tenhamos ainda, né? Ainda está difícil, apesar da cultura que se adquiriu, da ciência, a evolução da ciência, a evolução de tecnologia e de tudo, mas a nossa evolução precisa ser da nossa reforma íntima. Quando isso for acontecendo com mais, né, ênfase na gente, com certeza essas verdades, essas parábolas vão ficar cada vez mais claras para nós, porque vai ser na prática que nós vamos colocar e entender. Com esses ensinamentos, com essas verdades do Cristo, surgiu para nós esse grande amigo, esse importante advento que surgiu no mundo, o Espiritismo, que veio nos trazer esse esclarecimento, veio nos trazer essas verdades de maneira mais amadurecida, porque agora nós já crescemos mais intelectualmente, já aprendemos mais, então foi nos permitido conhecer essa doutrina, que é uma ciência que vem revelar para nós esses valores morais, mas de uma maneira mais profunda, para que nós possamos colocar na prática esses ensinamentos que foram contados para nós como parábolas. Então, assim como o Cristo disse, não vim destruir a lei, porém cumpri-la, também o Espiritismo diz, não venho destruir a lei cristã, mas dar-lhe execução. Então, está na hora da gente agora ver essas leis e colocá-las na prática. Elas vieram para ser executadas por nós. Executada quer dizer vivenciar a cada dia, dependendo das necessidades do momento, das oportunidades que a vida nos dá, executar essas leis, essas verdades, esses ensinamentos. E não tem período melhor para a gente encontrar essa oportunidade, é agora, o período é agora. Existe oportunidade de todos os meios para se botar em prática essas leis. Existe oportunidade para todos nós trabalharmos agora no momento que estamos vivendo. A gente sabe que é um momento de tristeza, um momento de preocupação, mas também de grandes oportunidades. Por isso, como nossa irmã Maria está dizendo que vai melhorar, e nós também, com certeza de que tudo vai melhorar, por quê? Porque nós temos que colocar nessa situação difícil que estamos vivendo a nossa fé, a nossa coragem, a nossa determinação para que realmente as coisas dêem certo. As coisas vão dar certo de que maneira? Nós não vamos ter Covid? É isso que a gente quer? O certo para nós é isso? Não. O certo para nós é o que tiver dentro do nosso merecimento, que tiver dentro das nossas condições de entender e de aceitar. Pode ser até o desencarne, mas que ele seja com entendimento, que ele seja com a nossa fé raciocinada, porque nós sabemos que essa partida não é definitiva, essa partida é material. Então, os ensinamentos têm que ficar na nossa alma, para que possamos levar para o nosso espírito esses ensinamentos e botar em prática lá na vida espiritual. Então, que seja o que seja que nos esteja reservado com essa situação que o mundo está vivendo, que ela seja vivida por nós e dentro dos ensinamentos de Jesus, dentro do que nós aprendemos dentro do Espiritismo, que estamos aprendendo ainda, estamos cada dia aprendendo mais, cada dia vivenciando e tentando colocar na prática. Ela tem que ser entendida dessa forma. Ficando na Terra ou deixando de estar, na Terra regenerada ou passando para o mundo espiritual, a nossa atitude de cristão, nossa atitude de espírita, ela é única.
fé, né? Perseverança, aceitação, resignação, entendimento, coragem, né? E trabalho, e amor, principalmente, sobre todas as coisas. Então, isso a gente vai... É para isso que nós temos que estar preparada, não é para ficar com medo de estar doente, com medo de Covid. Não adianta ter medo. O que está reservado está. O que está acontecendo no planeta não é só para os nossos irmãos que já se foram, ou para os nossos que estão enfermos. Nós não sabemos para quem. É para quem precisa, para quem está na hora de se refazer moralmente. Então, que seja para nós, teremos que estar preparada de um jeito ou de outro. Assim, espero que a gente possa estar. Com esses conhecimentos que a gente vem levando, a gente possa nos preparar. Outra coisa que eu percebo também que está acontecendo entre nós todos, em toda a humanidade, tipo de uma sacudida no ser humano. A gente acha assim, não está melhorando, está sim. O ser humano é devagar mesmo o processo, mas todos nós estamos levando um sacode, como diz a minha irmã, para que possamos melhorar, para que possamos despertar, que alguma coisa há de vir depois dessa situação tão difícil para nós, que alguns frutos nós vamos colher, seja no mundo material ou seja no mundo espiritual. Deus está presente em tudo e está na vigilância de tudo, está nos direcionando para as melhores oportunidades. É preciso que a gente desperte para essas coisas, aprenda e coloque na prática. Manter o nosso bom humor, manter a nossa paz interior, nossa calma, manter a nossa aceitação, o nosso amor pelos nossos irmãos, pelo próximo. E procurar entender agora essas parábolas, esses ensinamentos que não foram de maneira tão explícita, agora de uma maneira real, colocando a situação vivida aqui no momento, a parábola do mal rico e do bom samaritano, de outras mais, para a época que nós estamos vivendo. Trazer essas situações para agora, para ver como que a gente agiria agora, e como que devemos agir agora. Porque a parábola está bem... A gente vai lendo todo ano, sempre desse jeito aqui, né? Como se nós ainda tivesse um tempo que nós ainda não estávamos compreendendo muito. Agora nós já estamos um pouquinho mais estudada do Espiritismo, já temos um pouquinho mais de conhecimento, de vivência, de exemplo, de ver as pessoas à nossa volta nos ensinando, os livros nos passando ensinamento, né? O sofrimento da vida nos fazendo entender muitas coisas. Então, está na hora da gente ver essas parábolas agora, escrita tanto tempo atrás, da maneira cabível no momento, porque o Espiritismo é uma doutrina que caminha para frente, é uma doutrina que está em movimento, ela é uma doutrina parada, para que a gente pare nisso aqui e fique só sem procurar agora um exemplo atual, porque senão a gente não vai andar para frente, a gente vai ficar sempre aqui, vendo isso aqui, achando que a gente ainda é assim. A gente não é mais, a gente não é tanto, mas já melhorou um pouco. E se não melhorou, vamos pegar o Evangelho e vamos tentar melhorar. E vamos pagar o sofrimento que vivemos na Terra para que nós possamos amadurecer e melhorar com as dores que elas vêm para isso. Né? A gente não vem para sofrer na Terra, a gente vem na Terra única e exclusivamente para aprender, para evoluir, para melhorar, para nos preparar para situações melhores. Então, é para isso que nós estamos aqui. Então, nós temos que sair desse ensinamento do passado, quando a gente ainda não entendia, e ver do momento agora o que se pode fazer. Né? O que o rico pode fazer na situação atual? O que nós que somos ricos, nós somos ricos, riquíssimos, de amor, né? De carinho, de amor aos nossos irmãos, de bem-estar físico, mesmo que nós não estejamos com muita saúde, mas nós não estamos doentes, nós temos doença, mas não estamos doentes. Né? Nós estamos vivendo uma fase normal do ser humano, na idade que estamos, e outros ainda não, mas tudo é coisa normal que a gente tem que viver. Então, não é doença, não estamos doentes. Existe a doença, mas nós não estamos doentes. Doente é a pessoa infeliz, doente é a pessoa que não tem amigos, né? Doente é a pessoa que reclama noite e dia, é a pessoa que não tem paciência para o sofrimento, é que não vê a dor como uma elevação moral, é ver a dor como um castigo, é que duvida da existência de Deus, é que pergunta que é de Deus que não me socorre. Esse é o doente. Nós que temos um entendimento melhor, que já aceitamos essas situações, nós estamos doentes, mas não
temos doença, mas não somos doentes, né? Então, vamos ver como que agiríamos com essa leitura de hoje. Parábola do mal rico. Havia um homem rico que vestia púrpura e linho e se tratava magnificamente todos os dias. Já pensou? Acordava pela manhã, né? Se perfumava todo, se preparava todo, se embelezava, né? Vestia a melhor roupa, né? Será que ainda existe muitos de nós assim, né? Sem pensar em ninguém? Eu tenho esse terno de linho, eu tenho essa roupa de veludo, eu vou esnobar por aí. A gente pensa que acabou, pensa que foi só naquela época, nós ainda estamos muito assim, ainda tem muitos de nós assim. Havia também um pobre, como existe muitos, né? Chamado Lázaro, deitado à sua porta, todo coberto de úlcera, que muito estimaria poder mitigar a fome com as migalhas que caíam da mesa do rico. O que nós vivemos na nossa sociedade no momento é isso aí. Uma desigualdade econômica, social e econômica diante das pessoas, que ainda existe muitos Lázaros por aí, né? E muito desse homem rico aqui, que desperdiça enquanto muitos passam fome. O mundo atual vive nessa situação. O desperdício de alimento daria para sustentar quase que um outro planeta desse, de tanta coisa que ainda se pode usar para alimentação de pessoas e que é jogado fora, não tem meio de transporte para levar para aqui e para ali, as coisas estragam. Na nossa casa, muita coisa também é em pequenas quantidades em relação às grandes indústrias, mas também existe ainda algum desperdício. Então, existem pessoas que ainda se vestem dessa maneira e muitos Lázaros que estão aí com as suas casas nas enchentes, né? Com as suas casas sem moradia, morando embaixo de ponte, sem seus empregos, e pessoas de bem, pessoas trabalhadoras que ficaram na rua, sem casa para morar, e a gente olha, pensa que é um mendigo, pensa que é um morador de rua, pensa que é uma pessoa que não quer trabalhar, pensa que é um viciado, e às vezes é simplesmente um pai de família, é um Lázaro da vida, que perdeu o que tinha, as coisas pelas circunstâncias da vida, e ficou na situação de calamidade, na situação triste. Por isso que eu quero colocar que existe oportunidade para todo mundo fazer um pouco por alguém, né? Por algum Lázaro que a gente encontrar na nossa frente, porque vai existir muitos. Ora, aconteceu que esse pobre morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. Esse pobre é aquele que aceita, é aquele resignado, é aquele que não se volta contra Deus, aquele que luta para ter o pão de cada dia, mas ele tem consciência da resignação, da existência de Deus. Não vamos nem dizer do espiritismo, porque é uma doutrina ainda restrita, não é uma doutrina que se pode dizer que muita gente entende, que, na verdade, é uma doutrina fácil quando a gente lê, mas difícil de colocar na prática. Então, muitas pessoas ainda preferem religiões, ensinamentos que lhe dão assim, uma boa notícia, que lhe dão uma solução para os seus problemas imediato, ou pelo menos um alento, né, para as suas dores imediata, e uma compreensão que muitos de nós ainda não temos. Por isso, as parábolas são necessárias, sim, mas para nós que já estamos estudando mais um pouco, está na hora da gente despertar e sair desse marasmo e sair para ajudar os Lázaros da vida, que a gente puder, aquele que tiver ao nosso alcance, ao nosso próximo, né? Porque nós sabemos que é essa a única maneira da gente chegar à perfeição divina e estar realmente ao lado de Deus, ao lado do céu, entre aspas, né? É quando a gente melhora o nosso estado interior, quando a gente pensa no nosso próximo. Então, o rico também morreu e teve por sepulcro o inferno. Outra coisa colocada nas parábolas, essas palavras fortes, né? Inferno, céu, né? Castigo, como é que se diz? Fogo do inferno, né? Ranger de dente, são tudo coisas que nós não íamos entender se dissesse assim, nós vamos encontrar um mundo espiritual melhor, né? Nós vamos encontrar
uma oportunidade, ninguém sabe quando, mas em nosso lar, né? Nas colônias de tratamento, não é possível dizer uma coisa dessa. Nem se conhecia essas coisas, seria impossível colocar isso. Então, as palavras que seriam, naquele momento, ao nosso entendimento, seriam essas mesmas, essas fortes. E não sei se vocês concordam comigo, muitas vezes a gente ainda precisa de uma palavra forte para a gente cumprir um pouco da nossa obrigação, que às vezes a gente está relapso. Não precisa? Muitas vezes a gente precisa de um chamamento. Nós estamos vendo agora, né? A gente ficou sem cumprir, ficou. Então, o chamamento de Deus foi qual? Foi esse despertar para a nossa situação do momento, para que a gente balançasse e tentasse pensar melhor o que nós estamos fazendo da nossa vida. O que nós estamos fazendo da oportunidade que nós temos nessa Terra, de estar encarnado nesse planeta, nesse momento, com essa grande oportunidade que nós temos de melhorar, de evoluir. O que nós estamos fazendo aí? Então, como nós estávamos com certeza, muito de nós ainda, sem tomar a atitude correta, tomamos esse grito aí para que nós pudéssemos despertar e alguma coisa a gente tentasse melhorar. Pelo menos a gente aceitar a situação, não ter revolta e entender que para alguma coisa porque existe alguma razão. As coisas não acontecem na Terra, conosco, por razão, por nada. Tudo tem uma razão de ser. Tudo está sobre o comando do nosso Pai. E a gente muitas vezes não entende, mas é para o nosso bem. Tudo que acontece conosco é para nossa melhorar, para nossa melhora, é para o nosso bem. O nosso Pai maior não iria dar para nós esse castigo tão grande por nada. Nem o nosso Pai da Terra não faz essas coisas com a gente, né? Nós que somos pais, não fizemos com nossos filhos. O nosso Pai superior não ia fazer isso com a gente para nada. O que ele está nos fazendo é um despertar, está nos despertando para situações que nós devemos procurar entender, procurar ler mais o Evangelho e tentar reler, se já lemos muitas vezes, ler mais, raciocinar mais, trocar ideias com pessoas que já entenderam melhor, com pessoas que já passaram na vida situações difíceis. O exemplo maior são as coisas que a gente passou, que nos balança, que nos faz, como é que se diz, medir a nossa fé, né? Até onde a gente tem consciência, até onde a gente pode aceitar as coisas, até onde a gente já amadureceu para aceitar os desígnios de Deus sem revolta e sem voltar para o que a gente, de novo, para fazer tudo igual de novo. Que nós temos que sair dessa situação agora diferente do que nós estamos, diferente desse homem rico, desse homem velho que nós somos. E quando retornar ao novo normal, entre aspas, que se diz, porque novo normal não existe, normal é normal, ou é normal ou não é normal, né? Quando nós voltarmos, depois de passar essa pandemia, que maneira nós vamos voltar, né? O que nós estamos fazendo, como que nós estamos pedindo a Deus, como que nós estamos nos recolhendo na nossa paz, na nossa casa, para voltar a isso aí. Quando nós estávamos, antes da pandemia, muitos de nós passavam nossas obrigações da casa, do nosso trabalho, para terceiro, para outras pessoas, passavam os nossos filhos, quem tem filho ainda pequeno, que ainda teve, ou mesmo os nossos pais, nossas pessoas que estão sob a nossa guarda, passava para a responsabilidade de outros, né? E agora, como daria uma vontade enorme de estar junto com essas pessoas, retornar, né, a essas situações. Estamos sendo obrigados, a maioria de nós, a ficar em casa com os nossos familiares, os maridos com as suas esposas, que às vezes não se davam muito bem, as esposas com seus maridos, os pais com seus filhos, em casa, para aprender essa convivência de amor fraterno que a gente foi perdendo com a evolução do planeta, entre aspas, essa evolução material que nós somos inteligentes, fomos levando isso para frente, e perdendo essa oportunidade de estarmos junto com os nossos, evoluindo materialmente, evoluindo espiritualmente, a nossa sensibilidade, o nosso amor. A gente muitas vezes fez isso. Então, essas parábolas, elas existem para que nós possamos voltá-las e nos preparar diferente, que agora nós já não estamos mais esse homem
de tantos anos assim, milhões de anos atrás, né? Alguma coisa tem que ter ficado de tudo que a gente já leu e releu o Evangelho e já sofreu na vida, já teve problemas na Terra para nos despertar para essas coisas. O rico também morreu e teve o seu sepulcro no inferno. Quando se achava nos tormentos, levantou os olhos e viu de longe Abraão e Lázaro, em seio, e exclamando, disse essas palavras: Pai Abraão, tem piedade de mim, e manda-me Lázaro, a fim de que ele molhe a ponta do dedo na água para refrescar a língua, pois sopro horrível tormento nessas chamas. Aí, como diz Santinha, ele estava aí no umbral, com certeza, né, Santinha? Lá, ele vivia no tormento nessas chamas. É claro que ele não ia tomar banho, né? Se fosse tomar banho, ia se refrescar um pouquinho, e não tinha essa oportunidade. Ele estava lá nos tormentos das chamas, e precisando que Lázaro, aquele que ele não lhe dava o pão, dava-lhe só as migalhas, molhasse os seus lábios para que ele tivesse um pouco mais de conforto. Isso aqui o que significa? Quando a gente não está em paz com nossa alma, não está em paz com nossa família, não está em paz na sociedade que nós vivemos, não estamos em paz conosco mesmo, tudo para nós está errado, tudo para nós é sofrimento, tudo para nós é dor incontestável, nós estamos nesse aqui onde está esse rico. Nós estamos nesse tormento, nessas chamas, dessa chama do nosso foro íntimo, dentro de nós. A gente está, às vezes, num paraíso, numa casa confortável, com tudo do bom, do melhor, com empregados, 2, 3 carros na porta, e essas coisas todas que a gente sabe, mas por dentro a gente não está em paz, a gente não está bem, não está feliz, porque a gente sempre ainda quer mais. Aquilo ainda não está bom, aquilo ainda está ruim. Você tinha 2, escangalhou 1, está ruim. Você não consegue viver com um só, você tem que ser mais coisas, você tem que ter várias coisas, que uma só não resolve. A necessidade nossa, no momento, são necessidades materiais, necessidades que não é qualquer evangelho segundo o Espiritismo, qualquer Bíblia, qualquer coisa, que vai nos acalentar. A gente nos compraz ainda com coisas materiais. E isso nós temos que entender que a nossa vida real talvez não precisa ser quanto de Abraão, a do Lázaro, depende do nosso merecimento, né? Nós possamos até ter um pouco melhor, possamos até estar melhor, mas precisamos estar melhor dentro de nós. Nós podemos ter mesa farta e não precisar pegar as migalhas do rico, mas, em compensação, às vezes aquilo tudo que colocou ali, você não quer nada daquilo, você sai e vai para a rua, né? Vai para a rua perambular, procurar outra coisa que não seja a par do seu lar, da mesa em família, né? Do ambiente familiar, porque é lá que a gente vai encontrar a paz, a calma, a tranquilidade. Mas Abraão lhe respondeu: meu filho, lembra-te de que recebeste em vida teus bens e de que Lázaro só teve males. Por isso ele agora está na colocação e tu nos tormentos. Ele está na consolação e tu nos tormentos. Quando nós temos que reencarnar e voltar à Terra, nós recebemos de Deus várias tarefas, né? Como é que a gente fala? Esqueci a palavra agora. Vários compromissos aqui na Terra, né? Temos que cumprir várias tarefas. E muitas vezes a gente fracassa. A gente tem os nossos dons, nossas aptidões, mas temos a nossa obrigação, determinadas coisas que são determinadas por Deus para que possamos cumprir, que foi escolhida por nós, de repente. Foi problemas que nós temos que cumprir e nós, às vezes, fracassamos. Nós não cumprimos as coisas assim mais simples, às vezes, que é amar as pessoas que estão ao nosso lado, que é não ser indiferente ao sofrimento alheio, coisas que estão ao nosso alcance, que não se gasta nada, mas a gente envolvido com as situações materiais, muitas vezes isso passa despercebido. Então, com certeza, quando nós desencarnarmos, nós vamos ter o lugar daquilo que nós merecemos ter. Nós não podemos ter o lugar de Lázaro se nós formos o rico que não se preocupou de dar pelo menos um prato de comida a ele, deixava que ele pegasse só as migalhas. Talvez nem tivesse percebido isso. A gente fica voltado tanto nas nossas coisas, nas nossas necessidades, nos nossos interesses, no nosso meiozinho, no nosso âmbito ali pequeno, que muitas vezes a gente
passa despercebido o sofrimento dos nossos irmãos, passa despercebido o sofrimento alheio, às vezes até de um parente mesmo. A gente não percebe a dor do nosso irmão, o sofrimento do nosso irmão, como se diz, a aflição que às vezes nossos amigos estão passando. A gente dá uma luzinha, mas vai pensar na nossa situação, resolver o nosso problema, né? Ir para aquela viagem que a gente queria, né? Passear naquele barco que a gente comprou. Então, a gente tem ainda essas dificuldades. Apesar de todo estudo, apesar de tudo que se fez, apesar de nós já saímos de aprender através dessas parábolas, já devíamos, ainda temos as nossas dificuldades. Ademais, existe para sempre um grande abismo entre nós. E vós, de sorte que os queiram passar daqui para aí, não pode, como também ninguém pode passar do lugar onde estás para aqui. Quer dizer, nós não podemos ir para um lugar onde a gente não faz jus para aquele lugar. Se aquele foi para o umbral, se ele estava lá, se ele estava nas chamas, se ele não tomava banho, se ele não tinha alimento, se ele estava sujo, se ele estava sofrendo, se ele estava com sede, a ponto de precisar que molhasse os seus lábios, é porque não fez por onde está em situação melhor. Por isso que é bom a gente pensar sempre nessas coisas e procurar fazer o melhor que a gente possa aqui. Se a gente não fez o que fez tudo, mas façamos o melhor que pudermos, dentro da situação que estamos. Se ontem você estava em condição de fazer muito, fizesse ontem. Se hoje você não está, faça o que possa fazer hoje. Mas o importante é fazer alguma coisa. O importante é preparar o nosso futuro, a nossa casa moral, a nossa casa junto do nosso Pai, na nossa evolução moral. É isso que é importante. Disse o rico: eu então te suplico, pai Abraão. Olha o que o rico pensou. Que mandes à casa de meu pai, onde tenho 5 irmãos, a dar-lhe testemunho dessas coisas, a fim de que não venha também eles para esse lugar de tormento. No meu entendimento, nesse pedacinho aqui, dessa parábola, o rico teve um sinalzinho de luz, não teve? Lá no mundo espiritual, ele teve um sinalzinho de pensar no próximo. Ele estava sofrendo tanto, ele viu que o sofrimento era tão atroz e viu por quê, o que foi que ele fez para chegar naquele ponto, que ele pensou nos seus que estavam, mesmo pensando apenas nos seus, mas pensou em alguém. Pensou nos seus que estavam ainda na mesma situação dele e vivendo do mesmo jeito dele, queriam estar no mesmo lugar que ele está. Então, ele pede a Abraão que mande alguém avisar a essas pessoas para sair dessa, para não estar mais nessa aí. É o que o Espiritismo faz conosco, nos avisa toda hora, é o que os Espíritos fazem na mensagem que nos passa, quando estão na mesa mediúnica, os conselhos que nos dão, e os grandes espíritas trabalhadores, Chico Xavier, Divaldo e outros mais, através dos espíritos de luz, dos seus guias espirituais, nos passam ensinamento de todos os jeitos. Livros, grandes leituras, pequenas leituras, mensagem, ensinamentos, palestra de irmãos, exemplo de irmãos, tudo isso o Espiritismo nos dá, nos mostra, para que nós não tenhamos esse lugar tão horrendo, onde as chamas vão nos atormentar e nem uma água nós vamos ter para passar nos nossos lábios, né? Nós temos a oportunidade de agora aproveitar isso. Então, Abraão responde, Abraão retrucou, eles têm Moisés e os profetas que os escutem. Então, eles tinham as leis, tinham tudo, e também não escutavam, né? Não, meu pai Abraão, disse o rico, se algum dos mortos for ter com eles, farão penitência. Respondeu-lhe Abraão, se eles não ouvem a Moisés, nem aos profetas, também não acreditarão, ainda mesmo que alguns dos mortos ressuscite. Isso está no Evangelho de Lucas. É como muitos de nós. Tem muitos de nós que não acreditam no Espiritismo, não quer acreditar, só quer saber de fenômenos para acreditar. Não lê, não estuda a doutrina para entender, não assimila, não coloca para dentro de si, de dentro para fora, esses ensinamentos da doutrina, para que acredite nessas verdades da doutrina espírita, mesmo que você não tenha fenômeno para você ver. Você não tem que procurar
espírito que vai chegar e vai chegar aqui, por exemplo, vai chegar aí na sua casa, ou em qualquer lugar, e vai te dar uma lição de boas maneiras, uma lição de bons comportamentos. Tem muitos de nós que ainda não acreditam. E tem gente que está falando assim, nem vendo eu acredito. Não sei se você já ouviu. Tem muita gente que diz, nem vendo eu acredito. E tem uns que veem, mas não querem crer, não querem acreditar. Fazem questão de não entrar em detalhe, porque não querem acreditar. Passou um filme hoje à tarde, muito bacana, relacionado a essas situações. Uma criança que esteve, não sei se alguém viu, eu vi só uns pedacinhos assim, que eu vou fazer as coisas, eu vou lá e olho, e o final. Uma criança que esteve à beira da morte e que, nesse tempo de coma, talvez, que eu não vi no começo, essa criança foi ao céu, aí no sentido figurado, né? E viu Jesus, esteve com Jesus, reencontrou uma das suas irmãs desencarnada, uma irmãzinha que a mãe havia perdido, uma série de situações que ele viu no mundo espiritual. E ao chegar, ao se curar e voltar e contar essas coisas, não foi aceito, nem a família era aceita, porque eram evangélicos, e não aceitavam essa situação. Foi muito difícil para que eles aceitassem. Eles só conseguiram aceitar quando essa criança, que não sabia da perda da irmãzinha, que acho que nasceu fora do tempo, alguma coisa assim, não sei, e ele disse à mãe que esteve com essa criança, com essa menina, que a menina disse que era irmã, essa situação toda, a própria mãe que estava contra o marido foi acreditar nessa hora. Então, o pai dá um depoimento na igreja, colocando essas situações todas, tendo o cuidado de não melindrar os fiéis, porque ainda não acreditavam em espiritismo, ninguém falava nisso, mas teve o cuidado de colocar essas verdades de uma maneira que foram aceitas outra vez diante dos irmãos da igreja evangélica. Então, é uma situação vivida por nós com uma série de nuances, uma série de situações difíceis, de colocações, que nós temos que estar em vigília, orando e vigiando 24 horas por dia, porque qualquer coisa que nos acontece, a gente tem que ver a mão de Deus nessa situação. Qualquer situação desagradável ou agradável, a mão de Deus está. Qualquer atitude que nós tomemos contrária a esses ensinamentos da doutrina espírita, é a Deus também que nós estamos negando. Então, a nossa fé e a nossa compreensão, ela é 24 horas dentro de nós, atendida em todos os nossos sentimentos, em todos os nossos pensamentos. Se nós ainda não alcançamos, vamos começar a pensar nisso, né? Agora vamos ver o número 6, parábola dos talentos. Essa aí é boa, são todos os talentos que nós recebemos, né? Quando eu estava lendo a outra parábola, eu esqueci, a palavra era essa aí, talentos, né? Nós nascemos com talentos, nascemos com coisas que nós temos capacidade de fazer, que trazemos de outras encarnações. O Senhor age como um homem que, tendo de fazer longa viagem fora do seu país, chamou seus servidores e lhe entregou seus bens. Depois de dar 5 talentos a um, 2 a outro, e um a outro. A cada um, segundo a sua capacidade, partiu imediatamente. É o que Deus faz para nós. Dá para nós agora talentos que sabe que nós vamos poder cumprir. Não dá para nós um talento que você não tem condição de cumprir. Cada um dentro das suas possibilidades. Mas todos nós podemos fazer qualquer coisa dentro do que sabemos. Mas não podemos receber, como se diz, aplicar uma injeção se nós não sabemos, né? Fazer uma cirurgia num paciente se nós não somos médicos. Mas, em compensação, o médico não saberá também fazer uma carne assada gostosa, que a gente às vezes sabe fazer. Então, a cada um, né, segundo as suas obras, mas cada um fazendo o que tem que fazer. Então, o que recebeu 5 talentos foi-se, negociou com aquele dinheiro e ganhou 5 outros. O que recebera 2, ganhou do mesmo modo. O que recebera 2 ganhou do mesmo modo, outros tantos. Quer dizer, ganhou também, né? Botou em prática também aqueles 2. Mas o que apenas recebeu 1, cavou um buraco na terra e aí escondeu o dinheiro do seu amo. O que significa? Quando você conhece a doutrina espírita e que você tem à sua volta pessoas
que você tem condição de passar algum ensinamento, você passe. Se for bem aceito, se for bem ouvido, sem impor, sem forçar, mas que você passe. E que você passe, acima de tudo, o seu exemplo. Como você está vivendo, como você já viveu situações em que você tinha uma reação e as pessoas agora podem observar que você tem outra. Então, é isso que é passar talentos. Então, você vai passando esses ensinamentos que você vai tendo e essa transformação que você vai acontecendo em você através do seu exemplo, através das suas atitudes, através da maneira que você convive com os irmãos. E não enterrar os conhecimentos que você tem e não passar para ninguém. Né? A gente não vai subir no palanque lá na avenida e começar a abrir o evangelho e começar a falar para quem não está interessado em ouvir. Mas quem precisa ouvir, quem precisa ver, quem convive com você, e que precisa observar a sua mudança, para esse você não deve enterrar os talentos. Pelo contrário, você deve colocar e multiplicar, e fazer dobrar em 5, dobrar em 6, enquanto você puder. Se você não tem palavras para isso, se você ainda não consegue explicar, e se você não encontra uma razão plausível para isso, mostre através do seu exemplo, mostre através do seu amor por essas pessoas, transmita seu sentimento, mostre o seu interesse pelas pessoas, seja feliz, seja sorridente, e procure passar para as pessoas um estado de alegria quando você estiver junto, que você não passe aquela pessoa magoada, aquela pessoa que só reclama, aquela pessoa que não tem razão para aquilo, está e continua naquela situação. É isso que é multiplicar talentos e passar o que você já conheceu para outros, através do seu exemplo. Passado um longo tempo, o homem daquele servidor voltou e o chamou a contas. Veio que receber 5 talentos e lhe apresentou outros 5, dizendo, quer dizer, passou, dobrou para 5 vezes, né? Senhor, entregaste-me 5 talentos, aqui estão. Além desse, mais 5 que ganhei. Olha que coisa, né? Você entregar um terreno, por exemplo, para uma pessoa administrar e viajar e ficar anos e anos fora daquela pessoa, sem dar notícia. Quando você voltar, ao invés de ter um, tem 5, porque ele vendeu e conseguiu empatar e comprar outros, ou trocou, ou diminuiu o tamanho, mas aumentou o espaço, aumentou em quantidade. Ele fez alguma coisa, ele não enterrou o talento, ele trabalhou, ele progrediu, ele não se entregou à inércia para nada. Ganhou, vou viver disso aqui agora, ele me deu isso, me deu 5, eu vou viver com esses 5 talentos e pronto, quando ele chegar, eu devolvo os 5. Mas não, ele fez mais 5 em cima do que ele tinha. Quer dizer, é um trabalhador, uma pessoa que quer trabalhar, que quer progredir, que quer melhorar. Respondeu-lhe o homem, servidor bom e fiel, pois que fosse fiel em poucas coisas, confiar-te-ei em muitas outras. Compartilha da alegria do teu Senhor. É o que a gente vê, às vezes, uma pessoa rica, a gente não pode logo ir apontando o dedo e achando que a riqueza foi de maneira incorreta. Muitas vezes é uma pessoa que soube aproveitar um talento. Às vezes, a pessoa que teve um pequeno dinheiro, um pequeno lote, um pequeno sítio, uma coisa pequena, uma pequena herança, mas soube trabalhar, soube dar oportunidade a outras pessoas e soube se melhorar. Então, fica numa situação difícil. Aí nós, que às vezes não fizemos nada, pegamos o nosso e só ficamos usando até acabar, ficamos, né, com aquele sentimento de inveja, aquele sentimento que não são dos melhores para esse nosso irmão trabalhador. O que recebera 2 talentos apresentou-se a seu turno e lhe disse, Senhor, entregaste-me 2 talentos, aqui estão, além desses, 2 outros que ganhei, ganhou mais 2. Agora vamos ver o que fez o outro, né? O que escondeu a doutrina espírita só para si, o que se resguardou num monte, onde não via ninguém, né? Se afastou da sociedade para estudar o espiritismo, para se tornar a perfeição. Olha como ele fez. O homem lhe respondeu, bom e fiel... Não, né? O homem lhe respondeu, bom e fiel servidor, pois que foste fiel em pouca coisa, confiei-te muitas outras, compartilha da alegria do teu Senhor. Veio em seguida o que recebeu apenas 1 talento e disse, Senhor, sei que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, olha aí, e colhes onde nada puseste. Olha o exemplo que ele deu. Por isso, como te
como te temia, escondi o teu talento na terra. Aqui o tens. Restitua o que te pertence. Está vendo? É uma pessoa que era severo, né? Com certeza vivia de coisas, né, que não eram muito lícitas, passou esse mau exemplo para esse que já tinha tendência também, e medo dele, e não fez render nada que ele tinha, teve medo de assumir e preferiu enterrar. Muitas vezes a gente vive com uma pessoa tão, com um temperamento tão forte, tão cheio de problemas, tão difícil de se lidar, que a gente tem até medo. A pessoa pode ser até amada, mas a família e os parentes, os amigos, às vezes funcionários, às vezes chefes, os funcionários têm medo de se dirigir, porque sabe que não vai ouvir uma palavra amiga, sabe que não vai ver um sorriso. Então, prefere fazer aquele trabalhinho simples, entregar a sua partezinha e ir embora para casa no fim do mês, botar um trocadinho no bolso. Não é? Por quê? Porque aquela pessoa não dava essa vontade da pessoa se erguer e progredir, porque também era uma pessoa que se acomodava, né? O homem, porém, lhe respondeu: servidor mau e preguiçoso, se sabias que ceifo onde não semeei e colho onde nada pus, devias pôr o meu dinheiro nas mãos de banqueiros. Viu? Já que ele vivia, né, do trabalho alheio, ele queria que aquele botasse o dinheiro nas mãos dos banqueiros, para o banqueiro fazer render mais. É um velho ditado que diz assim: faço o que eu falo, mas não faço o que eu digo. Faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Né? Ele vivia disso, mas ele queria que o dele, que rendessem o dele. A fim de que, regressando, eu retirasse com juros o que me pertence. Está vendo como nós estamos na Terra ainda, pensando em guardar para render, para que nós tenhamos uma vida folgada às custas do trabalho alheio. Porque quando você tem alguma coisa que você tira lucro, mas que você não trabalhou para isso, alguém está fazendo para você. Porque do céu, Deus não manda nada para nós de graça, Ele só manda através do nosso trabalho, da nossa evolução. Né? Ele dá a nós os talentos, mas Ele não dá para a gente o dinheiro nem a vida boa aqui da Terra a troco de nada. Nós que temos que conseguir. Né? Tire-lhe, pois, o talento que está com ele, e dê-lhe ao que tem 10 talentos, por conta, dar-se-á a todos os que já têm, e esses ficarão acumulados de bem. Quanto àquele que nada tem, tirar-se-lhe-á mesmo o que pareça ter. Entendeu? Então, também pode servir também como um exemplo do ensinamento de Jesus, que dai o trabalho a quem mais trabalha. Jesus não vai competir uma obrigação a uma pessoa que vive dentro de casa o dia inteiro, sentada dentro de casa, não faz nada. Né? Então, se um trabalhador de Jesus é um trabalhador disposto, um trabalhador de Cristo, um trabalhador que quer mesmo evoluir, quer ajudar o próximo, a ele lhe dará mais trabalho também. São duas situações criadas. Deus dá a essa pessoa que trabalha cada vez mais, porque sabe que vai dar conta. E aquele que a pequena tarefa que lhe foi dada não cumpriu, não recebe mais nenhuma, porque não cumpriu a pequena, não aumentou, não fez nada, não se movimentou, apenas enterrou. Nem a terra e nem o mundo espiritual lhe dá tarefa. Espera que ele amadureça sozinho, para que ele encontre uma maneira de crescer, de evoluir. E seja esse servidor inútil lançado nas trevas exteriores, onde haverá prantos e ranger de dentes. Olha outra aqui, outra expressão forte, né? Prantos e ranger de dentes. Nosso Pai não quer isso para nós, prantos e ranger de dentes. Ele quer para nós mundos onde nós possamos evoluir e melhorar. Mas é preciso que nós aproveitemos os talentos que nos são dados. Tanto os talentos que a Terra nos oferece, quanto os talentos dados pelo nosso Pai maior. Os talentos da Terra vão nos fazer crescer materialmente, mas vai ser um crescimento digno, que é o nosso talento, é o nosso trabalho. E, além do mais, se nós soubermos, como é que se diz, envolver esse talento que nós fizemos render de maneira correta, oferecendo oportunidade a outras pessoas, mais ainda nós vamos crescer na parte material e na parte moral.
né? E o outro que não fez nada e ainda foi, entre aspas, assim, na puxadinha de saco no Senhor, né? Mostrando a ele que eu estou te imitando, eu estou te copiando, né? Você vive às custas dos outros, então eu guardei seu dinheiro para render mais, enterrei para quando você voltar encontrar sem ninguém ter mexido. E os outros se arriscaram. Então, quando uma pessoa quer trabalhar para o bem, as oportunidades aparecem. Os talentos existem, essa oportunidade aparece. Essa pessoa merece toda a riqueza no mundo espiritual e até na Terra uma vida mais tranquila, mas principalmente no mundo espiritual, porque o seu trabalho foi dignificado. E aquele que não consegue, se acomoda no mundo, em várias situações, tanto moral quanto material, vai ter que demorar mais para evoluir, vai ter que demorar mais para estar bem de uma maneira ou de outra. Mas o nosso objetivo é sempre caminhar para melhorar o nosso valor moral, porque é ele que é a nossa verdadeira riqueza. É isso que nós vamos levar quando desencarnarmos. Se formos agora, levamos e conseguimos até agora. Se não formos agora, tivermos um pouquinho de tempo, vamos aproveitar para levar mais um pouquinho da bagagem. Mas é esse o objetivo da nossa vinda na Terra. É para isso que nós estamos na Terra. Só para isso. Para aprender, para melhorar, para evoluir, para nos tornarmos melhores. Só. O resto é consequência dessa nossa atitude. A nós que temos essas atitudes, a quem tem, com certeza lhe será dado o dobro do que já tem, em todos os valores. Era isso, minha gente. Se não saiu a contento, que vocês me perdoem, e obrigado por vocês me ouvirem. Acho que agora não dá de falar mais nada de ninguém. Querida, estou aqui te aplaudindo. Foi excelente. Viu, Valéria, como é que você me dá serviço? Faz bem? Me dê talentos, que eu estou precisando de multiplicar. Sempre multiplica os talentos. É com dificuldade, mas a gente se esforça um pouquinho, né? Para conseguir melhorar um pouco. Bom, eu pediria aí, então, que o nosso irmão Luiz, né, fizesse a nossa prece de encerramento. Pode ser, Luiz? Então, graças a Deus, Deus nosso Pai, Jesus nosso Mestre, irmãos amigos, nós agradecemos por essa oportunidade, agradecemos pelos ensinamentos recebidos, que nós possamos colocar em prática sempre esses ensinamentos, que vão sempre nos ajudar na nossa reforma íntima, que nós possamos estar usando nossos talentos, né? Usando-os para o bem, para o benefício de alguém, para o nosso benefício também. Pedimos também que todas as pessoas que desencarnaram recentemente estejam amparadas pela espiritualidade maior, conforme seu merecimento. Que todas as famílias aqui representadas nesse estudo sejam beneficiadas por essa vibração. Os que não estão representados também, os que não puderam comparecer, sejam também representados, beneficiados. Assim, nós agradecemos por essa oportunidade sempre. E pedimos sempre toda a luz, toda a paz e toda a harmonia. Pedimos a permissão para o encerramento. Muita paz a todos, graças a Deus. Graças a Deus. Eu tive lá hoje à tarde, lá no nosso divino, lá com os arquitetos, lá, matei um pouquinho a saudade. Depois eu vou mandar uma foto lá da fachada, lá, para vocês matarem a saudade também. Beleza, tá bom, tá ótimo, adoro ver. Manda tudo mesmo. Direitinho lá, Luiz. Você tá mantendo tudo certinho lá, cara. Muito bem, tá tudo direitinho lá, graças a Deus. Valeu. Então, meus irmãos, tudo bem, né? Hoje eu não consegui ir, não.
Mas está tudo certinho lá, cara. Parabéns. Beijo, pessoal. Saudade, né? Quinta-feira. Eu queria dar só um recado, né? Valéria aí, né, também. Regina não está aí não, tá, Luiz? Aí perto de você? Aqui não. Então, a gente vai falar do cofrinho que já está pronto. Valéria aí conseguiu fazer um trabalho lindo. Então, a gente vai definir aí mais ou menos o que vai fazer, mas, a princípio, a gente vai estar vendendo esse cofrinho para reverter aí para as obras do Divino. É uma linda lembrancinha aí também de Natal, né? Então, vamos começar a divulgar. Eu vou colocar lá no grupo, a gente vai tirar foto, colocar no grupo do Divino e vocês ajudarem aí todo mundo na divulgação. Com certeza, tá ótimo. É isso E é aí. muito bom. É uma lembrancinha muito bonitinha, né? Assim, muito. É um carinho, assim, um mimozinho muito gostosinho. Eu gosto dessas coisinhas. Exatamente. Está lindo o trabalho dela, lindo, lindo. verdade. Valéria? Obrigada, Valéria. crianças. Vem com todo o coração para vocês. Um beijo para todo mundo. Um beijo. Beijo, gente. Tchau. Até quarta-feira. Boa noite. Até a próxima. Na família, porque eu não acredito. Com Deus. Boa noite, crianças. Boa noite, Mariellen. Boa noite. Boa Boa noite, mãe. Quarta-feira, se Deus quiser. Tchau, até quarta. Melhoras, Maria. Toma um xarope, hein? Se cuida. Pode deixar. Tchau, dona Emília. Tchau, Luiz. Agrião com mel. Tchau, fazer bom. Valquíria. Adorei. Agrião com mel. Mandou bem. Eu não tenho talento da medicina, não, mas xarope eu receito. Gente, Tchau. Vou dormir. tchau.